Tema 8 dos 10 temas mais cobrados na prova de Direito Administrativo do exame da OAB. O nosso tema 8 será a responsabilidade civil do Estado. Tema, assim, que despenca, né? Despenca também. Vale muito a pena dedicar aqui algum tempinho para essa temática e eu vou mostrar para vocês como que ela se apresenta na prova da OAB também. Bom, falando aqui de responsabilidade civil do Estado, a gente não pode deixar de ler o artigo da Constituição, tá? O artigo da Constituição 37, só que dessa vez é o parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Beleza, então esse R aqui horrível é a Constituição da República, tá? 37, parágrafo 6º. Olha só o que dispõe esse dispositivo para a gente. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. E essa disposição, gente, meio que se repete lá no Código Civil, artigo 43. Olha só o que vai dispor, para vocês verem que é bem semelhante. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte deles, culpa ou dolo. Então a gente nota que a regra dessa responsabilidade civil do Estado é ser objetiva. Objetiva. Então a regra aqui é a responsabilidade objetiva. Isso é de extrema importância, tá? Porque a responsabilidade civil do Estado será objetiva. Wallace, mas eu ouvi no artigo aí alguma coisa de culpa ou dolo, né? Essa é a responsabilidade do agente. A responsabilidade do agente tem que ter a comprovação de culpa ou dolo. A responsabilidade do agente tem que ter a comprovação de culpa ou dolo para que haja o regresso do Estado. Então vamos lá. Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente precisa que tenha aí, né, uma conduta, ação ou omissão, que tenha um dano e que tenha um nexo entre essa conduta e essa omissão. Quando a gente fala de responsabilidade objetiva, independe da comprovação de culpa ou dolo. Pode ter culpa ou dolo? Pode, mas não precisa para que haja responsabilidade civil do Estado. Mas para que haja o regresso contra, né, o agente, aquele que agiu em nome do Estado, aí precisa comprovar a culpa ou dolo dele, tá? Aí ele precisa de culpa ou dolo. Beleza. Vamos aprofundar um pouquinho aqui. Quem que tem essa responsabilidade civil objetiva? Só para vocês não confundirem. Quem tem essa responsabilidade civil objetiva é o Estado, né? Sem dúvidas. Aí a gente pode encaixar aqui as pessoas jurídicas de direito público. Só que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, também vão adentrar. Quem que não entra nessa responsabilidade objetiva? Quem não entra nessa responsabilidade objetiva são as empresas estatais que exploram a atividade econômica. Porque as que exploram a atividade econômica, elas vão se sujeitar ao regime próprio das empresas privadas, que aí é a responsabilidade subjetiva, que depende da comprovação de culpa ou dolo. Eu só quero destacar, gente, a título de curiosidade, já que estamos aqui, né, que nem sempre foi assim. Essa responsabilidade do Estado objetiva tá na nossa Constituição de 88, mas nem sempre foi assim, tá? A gente pode falar que tá assim desde a Constituição
de 46, a Constituição da Redemocratização pós-Estado Novo da ditadura de Vargas. E as teorias evoluíram bastante, tá? As teorias evoluíram bastante. E isso foi muito importante porque já chegou um momento histórico, né, antigamente, que o Estado ele era irresponsável. Se o administrado sofresse algum dano, ele não teria responsabilidade. E hoje não. Hoje o administrado ele vai ter aí esse direito de ter os seus danos ressarcidos. Veja como que foi cobrado. Eu trouxe essa questão aqui, gente, do Márcio, de policial militar, de 2022. 2022. Olha só o que a gente tem. Discutiu a responsabilidade nessa questão, no caso de um policial militar, que é agente do Estado, referente a uma arma da corporação, né? Ele utilizou aqui uma arma da corporação. Vamos ver o enunciado aqui. Olha só. Então, vou estar fazendo a leitura aqui, ó. Márcio é policial militar do Estado Ômega e, ao longo de suas férias, em movimentada praia no litoral do Estado Alfa, durante festa em que se encontrava a paisana, envolveu-se em uma briga, durante a qual sacou a arma da corporação que sempre portava e desferiu tiros contra Bernardo, que veio a óbito imediato. Mirtes, mãe de Bernardo, pretende ajuizar a ação indenizatória em decorrência de tal evento. A resposta correta foi que a legitimidade de quem? Né? Porque olha só, Márcio é policial, deixa eu grifar aqui, Márcio é policial militar do Estado Ômega. E ele causou o dano no Estado Alfa. A resposta correta é que há legitimidade do Estado Ômega, considerando que Márcio tinha a posse de arma da corporação em decorrência da qualidade de agente público com o Estado Ômega, tá? Então isso aí foi o destaque, né, cobrado na questão. Beleza. Se ele estivesse no serviço, não teria dúvidas. Mas o que a questão tentou pegar vocês aqui? Ele não estava no serviço, ele estava à paisana. E aí foi cobrado um entendimento jurisprudencial que, mesmo estando à paisana, quem entregou a arma da corporação foi o Estado Ômega, né? Foi o Estado Ômega. Então, o Estado Ômega tem que ser responsabilizado aí nesse caso. Então, a jurisprudência, se a gente pudesse trazer aqui um resumo do que a jurisprudência fala, é que o policial, quando ele está de folga ou em férias, que dá dúvida, porque se ele estiver trabalhando, não tem dúvidas da responsabilidade. Mas quando ele está de folga ou de férias, ainda que não esteja no exercício da função, ele é agente público, né? Ele é agente público se identificar como policial, porque ele pode, mesmo a paisana, chegar, eu sou policial, e agir como um policial, ou fizer arma da corporação após, né, passar no concurso aí, e o Estado entregar a arma para ele. Então ele pode se identificar como policial, ou pode estar fazendo uso da arma da corporação, como de fato ocorreu aí. Beleza. Vamos ver outra? Olha só. Aqui eu fiz um resuminho para vocês, né? Eu fiz um resuminho para vocês aqui. Aqui, ó, elementos para que haja a responsabilidade. Para que haja a responsabilidade, tem que ter a conduta de um agente público, tem que ter um dano a terceiro, pode ser usuário ou não do serviço, tá, gente? E tem que ter um nexo de causalidade. É isso que é exigido para que haja a responsabilidade civil objetiva. Se a gente estivesse falando de responsabilidade civil subjetiva, a gente teria que acrescentar aí a comprovação de culpa ou dolo. E a gente adota a teoria do risco administrativo. O que é a teoria do risco administrativo que a gente adota como regra? A possibilidade de excluir a responsabilidade, tá? A possibilidade de excluir essa responsabilidade. E o que pode excluir? É o caso fortuito, a força maior
e a culpa exclusiva da vítima. E aí a gente vai ter que olhar, né, no caso concreto, vai ter que olhar no caso concreto para ver aí se o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima irá descaracterizar o nexo de causalidade. Isso pode ocorrer. Mas eu quero destacar para vocês também, gente, a teoria do risco integral. Teoria do risco integral, ela vai ser uma exceção. Vou até circular aqui de vermelhinho para vocês lembrarem que é exceção, tá? É exceção. Essa teoria do risco integral, ela não admite excludentes de responsabilidade. Ela não admite excludentes de responsabilidade. Por isso que é risco integral. O Estado vai responder ainda que tenha aí algo que excluiria a responsabilidade na teoria do risco administrativo. É excepcional. Exemplos que a gente pode colocar aí é dano decorrente de atividade nuclear, dano decorrente em questões ambientais, dano decorrente de ataques terroristas. Então, essa teoria do risco integral, a gente pode mencionar aqui, ó, nuclear, atividade, né? Nuclear, atividade é dano, né, decorrente ambiental, e terrorismo. Terrorismo. Beleza, então são 3 exemplos aí que a gente vai adotar a teoria do risco integral e aí não se admite excludente de responsabilidade. E, pessoal, caiu em 2018, tá? Em 2018 caiu aqui, ó, essa questão nuclear. Então, outra questão que eu ia fazer aqui para trabalhar com vocês, esse aspecto, né, da responsabilidade civil do Estado, foi uma questão de 2018, que no enunciado foi afirmado que o dano veio em decorrência de uma intensa, imprevisível e excepcional chuva que caiu na região e alagou parte da usina nuclear e gerou um superaquecimento nas instalações com liberação de gases radioativos. E isso causou náuseas e vômitos na população que mora próxima à usina. Então, olha só, o Estado, gente, não teve culpa. O Estado foi um negócio muito atípico, mas ainda assim, como a gente adota nesse caso de atividade nuclear a teoria do risco integral, a União vai ser responsabilizada pelas consequências advindas desse vazamento, tá? Porque a responsabilidade, além de ser objetiva, nesse caso de teoria do risco integral, não se admite excludentes de responsabilidade. Ótimo. E um outro caso que eu quero trabalhar com vocês é um caso de 2023 que trouxe fuga de prisioneiro. Olha só o enunciado da questão que está na tela para vocês. Ó. Então, 2023, olha só. Mateus e Geraldo foram presos em decorrência de sentença penal com trânsito em julgado, pelo crime de latrocínio. Ambos ficaram inicialmente na mesma cela prisional, em condições absolutamente precárias e insalubres, sendo certo que Geraldo evadiu-se da cadeia. Então, Geraldo fugiu, né? Geraldo fugiu. 6 meses após a fuga, Geraldo praticou novo latrocínio que levou Tânia a óbito. Mateus, que ficou muito deprimido pelas condições degradantes do cárcere, cometeu suicídio, cortando seus pulsos com faca adquirida irregularmente de Rodrigo, agente penitenciário. Fato que poderia ter sido evitado, portanto, se o Estado tivesse adotado precauções mínimas. Pessoal, olha só. Geraldo fugiu e 6 meses depois matou Tânia. Mateus suicidou dentro do presídio. Se suicidou dentro do presídio. Vai ter uma responsabilidade aí do Estado em um dos casos.
Gente, olha só, isso aí é até meio pegadinha, né? O Estado pode ser civilmente responsabilizado pela morte de Mateus, porque o Mateus estava preso, o Estado tinha a obrigação de proteger Mateus. Mateus estava sob sua custódia, mas o Estado não vai ser responsabilizado pelo óbito de Tânia, porque não há nexo de causalidade entre a fuga de Geraldo e o evento da noite. Foi 6 meses depois, tá? Foi 6 meses depois. E aqui, gente, tem que tomar cuidado, porque se Tânia é morta na fuga, né? Tipo, acabou de fugir para facilitar a fuga, aí o Estado poderia ser responsabilizado. Então isso daí é importante porque descaracteriza o nexo, né? Ter sido muito tempo depois, não ter nada a ver com a fuga, já passou. A gente tenderia a achar que o Estado seria responsável, mas nesse caso aí não, tá? Porque descaracteriza aí o nexo de causalidade. Não tem um nexo de causalidade direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Visto isso, então, a gente trabalhou pontos sensíveis da responsabilidade civil do Estado e agora a gente pode passar para o penúltimo tema do nosso curso: atos administrativos e controle da administração. Mas, obviamente, no próximo bloco. Valeu!